Aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar. Onde não há caridade não pode haver justiça. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Muito bem, começando mais um episódio da nossa série Cristianismo Puro e Simples, aqui no Oliver Talk. Esta frase que eu falei na introdução do nosso podcast foi uma frase de Santo Agostinho, explicando o que é a caridade. E hoje nós iremos falar sobre uma das virtudes teologais, a caridade. São três: a fé, a esperança e a caridade. E iremos começar pela bendita caridade. No episódio anterior alguns episódios atrás, falamos sobre as virtudes cardeais e agora iremos falar sobre as virtudes teologais, certo? Antes, aqueles avisos bacanas, certo? Nunca deixar de esquecer de entrar na loja do nosso querido Romanini. O link está aqui na descrição, a loja de roupas mais irada da internet. Acho que é a primeira vez que eu uso o termo irada aqui, né? Eu tô jovem, hoje eu estou jovem, tudo bem? Faz aqui as nossas capas, o Chicão também, que sempre está editando o nosso podcast para você ter a melhor qualidade possível. Estes dois sujeitos realmente exercendo a caridade cristã e não se esquecendo, certo? Sempre de se inscrever aí no podcast. Se você estiver escutando no SoundCloud, no Deezer, no Spotify ou em qualquer outra plataforma, se estiver escutando no YouTube, não se esqueça de curtir e se inscrever, ligar o sininho e por aí vai, compartilhando sempre, tudo bem? E pessoal, mais um aviso bacana, um aviso legal. A nossa série já está acabando. E o que isso significa? Significa que nós teremos um evento no final desta série, certo? Este evento ele vai ser daqui a 2 semanas, basicamente, certo? Serão 3 dias de eventos, correto? 3 dias do nosso eventinho aqui. Que eventinho não, vai ser um grande evento, correto? E teremos convidados, não irei falar o nome dos convidados, mas é para encerrar a série, que também terá um curso no final, tudo bem? Vai ser ao vivo no YouTube os 3 ou 4 dias, certo? Estamos apenas ajustando, mas vai ser basicamente essa data aí, então não se esqueça de marcar na sua agenda estes 3 dias às 8 horas da noite, tudo bem? Então vamos ao assunto que interessa aqui para nós, a caridade, correto? Então eu falei que existem as virtudes cardeais e as virtudes teologais, correto? Qual a diferença de cada uma? Lembra que eu falei que as virtudes cardeais, ela tem a seguinte característica: qualquer pessoa da face da terra, em qualquer momento, em qualquer era, em qualquer religião, em qualquer língua ou nação, pode manifestá-la, tá? Isso é indistinguível. Porém, a virtude teologal, ela é uma virtude sobrenatural que Deus envia para aqueles que querem andar com Ele, justamente para o sujeito ter forças para poder ir em frente, enfrentar a ele mesmo, os seus próprios pecados, conforme nós falamos, os seus próprios vícios, conseguir enfrentar a sociedade, não no seguinte, você vai sair dando porrada em todo mundo, vai colocar roupa preta do Black Bloc, começar a apedrejar tudo, não é isso, é que muitas vezes a sociedade nos inclina a não seguir os caminhos virtuosos, correto? E também para lutar contra a tentação diabólica. Então isso é muito importante, as virtudes teologais são virtudes sobrenaturais. E também, conforme eu disse no episódio sobre a virtude cardeal, eu disse que a virtude teologal, ela também dá um boost, ou melhor, ela dá um turbo, ela vivifica as suas virtudes cardeais, correto? Para você fazer ainda de maneira muito mais do que excelente. E é isso que a gente vê, por exemplo, na história cristã, com seus heróis, com seus santos, com seus grandes homens de fé, não é? Então, por exemplo, se a gente for pensar, de certa maneira, a diferença entre um grego e um cristão,
certo? Então, se você pegar nas histórias da Ilíada, da Odisseia e por aí vai, né? O herói é aquele sujeito que é virtuoso, mas também é aquele que não teme seu inimigo, jamais vai deixar de simplesmente lutar pela sua pátria e por tudo mais. O cristão, ele também é isso, certo? Porém, vai se acrescentar outros elementos que até então não se existia. E um desses elementos é a caridade. Por sinal, você daria vida por alguém que você não conhece? Hã? Então, isso é uma coisa que a gente não vê no mundo grego. Você dará vida por alguém que você não conhece. Jesus Cristo fez isso. Tá entendendo? Então, este elemento, ele é muito importante para a gente poder entender aqui, tá? Então, porém, vamos lá, vamos explicar a caridade. Vamos falar sobre caridade. Como que o pessoal vê a caridade hoje em dia? Como é que ele enxerga isso? Como cada uma dessas pessoas que você convive no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, observa a caridade? Primeiro, caridade está relacionado em dar esmola. Quando você olha um morador de rua, vou fazer um ato de caridade. Ou tem aqueles que falam assim: não, mas você fica fazendo caridade, é por isso que as pessoas estão na rua. Eu acho engraçado quando alguém fala isso, porque eu acho engraçado. Então você quer que dá um curso de empreendedorismo na internet e ele vai ficar rico. É isso, o cara, ele tá na rua porque ele não tem nada para fazer. Tem pessoas que pensam assim mesmo. Eu acho assim de uma estreiteza mental, moral. Eu acho que a pessoa tá na rua porque ela gosta, entendeu? Porque tá lá porque é vagabundo, preguiçoso. Mas tem gente que pensa assim, não é? Mas então, esse é um dos termos relacionado à caridade. Tá? Qual que é o segundo termo? Já viu alguém falando assim, olha, eu vou parar de fazer caridade. Né? O que significa essa expressão? Né? Quando você está fazendo algo por alguém, aquela pessoa não retribui e não sei o quê. Significa o seguinte, que você está se sentindo no prejuízo. Não é? Você está se sentindo no prejuízo. Eu vou parar de fazer. Estou fazendo muita caridade já. Vou parar de fazer. Né? Então, são dois termos que não tem nada a ver com a caridade. Porque a caridade ela é um termo específico para amor cristão. Amor cristão. E nós iremos explicar o que é este amor cristão. É um termo específico justamente para isso. Certo? Então, a caridade, as pessoas acham que é simplesmente ou você dar esmola ou simplesmente que você se sentiu no prejuízo. É que nem o sujeito achar que poesia é somente rima. É o sujeito achar que rap, hip hop é poesia. Não é poesia. Poesia é poesia. Rap é rap, rima é rima. Talvez rap tenha rima. Talvez não, né? Poesia tem até rima, mas são estruturas totalmente diferentes. Apesar do termo ter sido banalizado nos dias de hoje. Não é? Não é isso que acontece que você percebe por aí. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito difícil de entender na caridade cristã é porque ela não está relacionada com a afeição. Em você sentir afeição por alguém. Nossa, estou afeiçoado por aquela menina, por aquele homem, quando você está apaixonado ou por aí vai. E quando você está apaixonado, o que você quer fazer? O bem, não é? Você quer fazer tudo por aquela pessoa e por aí vai, não é? Ou quando você tem um amigo e aquele seu amigo está passando mal e você quer ajudá-lo. E um desconhecido? Um desconhecido você... sei lá, o cara não conheço, ele tá tendo problemas, o problema é dele. É aí que entra a caridade cristã. Porque ela não está ligada com sua afeição. Este é um outro tipo de amor. Conforme eu falei em alguns episódios anteriores, eu disse que eu ia dar um aulão, uma masterclass sobre os 4 tipos de amores, que é um dos livros, inclusive, do C.S. Lewis. E eu acabei não fazendo essa masterclass. Eu vou explicar para vocês, eu devo esta justificativa para vocês, é o seguinte, como a série do André já estava acabando, ele iria fazer o aulão a como debater com esquerdistas, não é? Então, eu queria já fazer a masterclass e colocar meu curso no final. O problema é que ia ficar muito curso, muito aulão e vocês teriam que gastar muito dinheiro. E a gente não quer que vocês fiquem comprando toda hora muita coisa porque a gente não está numa situação boa. Certo? Então, por questões para ajudar vocês, não é? André, dá sua masterclass agora, depois vem o curso do C.S. Lewis, e depois, passa uns 2, 3 meses, você já pagou, terminou de pagar tal, aí a gente dá o aulão, certo? Mas, de certa forma, existem outros tipos de amores, por assim dizer, não é? Então, existe um amor entre os amigos, existe um amor
entre o homem e a mulher, e existe a caridade, certo? Que também é descrito como amor de Deus. E a caridade, ela tem um elemento muito importante aí. Ela não está relacionada à afeição, conforme eu falei. Ela está relacionada à vontade, ao agir. Então, quando você age sentindo afeição ou não, lembrando que quando você sente afeição ou não, eu não sinto afeição pelo sujeito. Não significa que você não gosta do sujeito, significa que você não tem nenhuma ligação emocional. Uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma doação de alimentos para quem está lá em Minas Gerais, teve a queda de Brumadinho e por aí vai. Você faz lá uma doação de alimentos, você não conhece ninguém. Você ficou até um pouco assim, assustado com a tragédia, mas você vai lá e ajuda. Um morador de rua, que você também não conhece, você não tem ligação emocional, te pede alguma coisa, você vai lá e doa. Porque isso não está ligado com a afeição, necessariamente, porque você não conhece. Você pode até olhar a situação daquele homem e ficar emocionado, né, por tal estado. Né? Nossa, como uma pessoa pode viver assim nesse estado? Mas aí está mais relacionado com o seu temperamento. Não é? Tem pessoas que têm um temperamento mais frio, certo? Tem outros que têm um temperamento mais quente, correto? Porém, a caridade ela está acima disso. Não é? Quem tem temperamento frio vai fazer o seu ato de caridade mesmo sentindo algo ou não. Porque a caridade cristã ela está relacionada com a vontade. Nunca se esqueça disso. Não está relacionado com o que você sente, mas com a sua vontade, com o seu agir. Ela está relacionada com o agir. Olha que interessante. Como assim, Luciano? Eu quero entender melhor. Por exemplo, quando Jesus morre crucificado na cruz para salvar os homens, certo? Ele salvou, ou melhor, ele morreu por todas as pessoas, não é? Mesmo por aquelas que cuspiram na cara dele e irão cuspir no futuro também. Mas ele fez por todas as pessoas, mesmo pessoas que não tinham nenhuma afeição por ele. Tá entendendo o processo? Você imagina assim, se Jesus pensa dessa maneira, não, eu só vou fazer só pelos meus amigos, só pelas pessoas que gostam de mim. Quem não gosta de mim, que se ferre. Você entendeu? Mais ou menos como que funciona? A salvação está aí para todo mundo. Se você vai aceitar ou não, este é um outro problema, não é? Porém, ele fez para todo mundo. Assim como Deus faz nascer o sol para os justos e injustos. Tá entendendo? Como é que funciona essa coisa? Eu vou explicar melhor, eu vou dar mais exemplos. Eu não estou entendendo ainda, calma. Luciano vai explicar. Vamos lá. Qual o melhor exemplo que nós podemos encontrar de caridade cristã? É numa própria história que Jesus explicou, na parábola do bom samaritano. Encontramos tanto a ideia de amar o próximo como a ti mesmo, como o sentido da caridade cristã. Certo? Então vamos ler esta história aqui da parábola do bom samaritano, que é simples, curta e rápida. Mas eu já sei, tem gente que não sabe. Eu lembro mais ou menos. Agora você vai lembrar ela de maneira integral, certo? Então vamos lá. Está escrito: Disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Correto? Qual desses 3, Jesus perguntou, você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o mestre da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Jesus então disse-lhe: Vai e faça o mesmo. Então essa é uma história muito interessante,
porque alguém pergunta para Jesus, um mestre da lei, um sujeito que era versado nas leis divinas: quem é meu próximo? Olha que interessante, eu vou explicar essa história em pormenores, mas eu quero que você preste atenção na situação cultural e histórica deste momento que Jesus está vivendo, que, por sinal, o André está explicando lá no Teatro das Ideias, certo? Que nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, e eu li junto com o pessoal a história de Alexandre o Grande e a história de Júlio César, e agora nós estamos no Evangelho de Mateus justamente para entender isso de maneira mais aprofundada, certo? Se você ainda não entrou no Teatro das Ideias, só assinar, o link está na descrição, entre no Oliver Club e você já vai estar no Teatro das Ideias e você já não perde a aula agora de sábado do André às 11 horas sobre toda a parte cultural, política e social da época de Cristo, certo? Começa às 11, quem não puder aparecer às 11 horas, fica gravado e também tem em formato podcast, mas é só para quem assinou o Oliver Club, tudo bem? Mas vamos explicar uma coisa muito interessante. Então, o mestre da lei pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Não é? E sabe o que é uma coisa muito importante da gente entender? Você tinha um espírito nacionalista muito forte, na qual o próximo ali, aquele que eu posso considerar amigo, irmão, são todos aqueles que fazem parte da minha religião, do meu país, e tem as minhas mesmas ideias. Então esse é o próximo que aquele povo entendia naquela época. Então, não, se o sujeito ele é judeu, então também ele é meu próximo. Se não for judeu, aí tá lascado. E olha que interessante, nessa história que Jesus vai contar, essa história se chama O Bom Samaritano. Por que samaritano? Samaritano era um povo que sempre estava brigando ali com o povo judeu, certo? Eles faziam parte ali do mesmo território, mas você tinha meio que um olhar preconceituoso sobre o povo samaritano, sabe? Esse pessoal meio miscigenado, esse pessoal que não segue a religião direito, sabe? Esse pessoal aí de cima, não é? Esse pessoal é uma região que fica mais ao norte, a região de Samaria, então eles sempre estavam tanto em brigas físicas quanto em brigas teológicas, por sinal. E Jesus vai contar a história do bom samaritano. E a história começa como? Um rapaz ali fiel, um judeu que está ali junto com todos os outros, não é? Ele está descendo para um lugar e ele é assaltado. E o que acontece? Quais são os personagens que passam ali? O judeu está lá, ele foi assaltado, levou umas porradas, tal, e ele está precisando de ajuda e ninguém quer ajudar ele. Está quase ali, semi-morto. Não é? Então vamos observar os personagens que Jesus nos apresenta aqui. Vamos lá. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Importante. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital religiosa de Israel. Então as pessoas faziam peregrinação até Jerusalém. Provavelmente esse homem estava saindo de algum serviço sacerdotal, de alguma festa religiosa muito importante que tinha acontecido. Tinha pedido a sua bênção, tinha feito aquilo que os sacerdotes judeus ordenaram, tinha feito segundo aquilo que a religião mandava, vai lá, faz a peregrinação, foi lá conhecer os irmãos e papapá. E ele estava agora saindo de Jerusalém para Jericó. Provavelmente indo para a casa dele, ou não, mas de qualquer forma estava indo para Jericó, não é? Quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Você imagina como deveria ser um assaltante naquela época, não é? Deveria ser algo realmente muito violento. Você imagina, isso é a polícia. Como é que funciona a polícia? Você acha que você liga, a polícia aparece? Não tem essa, irmão. O negócio então era terrível mesmo, não é? Então era muito terrível. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha que interessante, nós temos aí um sacerdote. Então ele estava descendo. Onde esse sacerdote estava? Ele também estava em Jerusalém. Esse sacerdote estava no mesmo local que esse sujeito que foi assaltado. Esse sacerdote também estava lá, fazendo o serviço divino. O que hoje nós poderíamos dizer que esse sacerdote
ele é um pastor ou um padre ou alguma coisa assim. Os dois estavam lá, no mesmo lugar. Correto? Estão entendendo? Estão entendendo? Presta atenção. Olha o insight de Cristo. Usando palavras de coach para explicar o C.S. Lewis. Acho que C.S. Lewis agora deve estar se remoendo no caixão. Este rapaz está queimando o meu legado. Mas continuando. Vamos lá. E aí o que aconteceu com esse sacerdote? Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Então ele simplesmente ignorou a presença do homem. Esse sacerdote poderia ter visto, nossa, fui eu que abençoei ele. Poderia ter lembrado também. Não sei, mas vamos acrescentar isso na história. Não é porque eles estavam no mesmo lugar. Ele simplesmente, e mesmo que se não fosse irmão, mesmo que se ele não tivesse lembrado, é um judeu, não é? É um fiel. É um filho de Israel. É um filho de Abraão, Isaac e Jacó. Deus vivo e verdadeiro e todo-poderoso. O que o sacerdote faz? Quando olha, ele simplesmente finge que não é com ele. Certo? Então vamos lá, continuando. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Levita também é um outro cargo sacerdotal, não é? Vamos dizer que ele é alguém que ajuda muito na igreja. Hoje em dia, vamos tentar explicar da seguinte maneira. Imagina que simplesmente aconteceu alguma coisa com o padre na missa. Aí tem uma pessoa lá que não é padre, mas pode substituí-lo. Eu posso substituir uma ou duas vezes aqui, não posso fazer tudo, mas é alguém de respeito. O pastor também simplesmente deu um problema lá com ele. Mas eu consigo aqui enquanto ele está doente. Então é uma pessoa também de muito respeito dentro da comunidade judaica daquela época. Este também, olhando o seu próprio irmão de sangue e de religião, o que ele faz? Não é comigo, certo? O que aconteceu aqui? Ele simplesmente, não conheço, ou se eu conheço, aí eu não quero ajudar não, vai dar despesa, vai ser um problema. Aí, olha que Jesus vai falar logo em seguida. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Então, quem ajuda aquele judeu? Quem ajuda justamente não é o sacerdote, não é o levita, é o samaritano. E o samaritano é um sujeito que ele é xingado pelo judeu. E o samaritano também não gosta muito do judeu. Justamente alguém que é considerado inimigo, ou pelo menos uma persona non grata, ajuda o homem. E ele teria todos os motivos para não ajudar. Certo? O seu povo me boicota, o seu povo não gosta de mim, seu povo é preconceituoso comigo, e etc, etc, etc. Muito pelo contrário, ouviu e teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, certo? Que poderiam ser uma espécie de remédio, na época, de você simplesmente, isso deve ajudar. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Olha que interessante, o seu próprio animal de trabalho, sabe? Ele estava ali com instrumentos, ele estava com coisas de valor que ele poderia simplesmente perder dinheiro se ele não fizesse a viagem rápido. Mas ele falou, peraí, não é o lucro que importa aqui, certo? Há uma vida ali, eu não conheço, não preciso ter afeição por ela, não preciso ter algum sentimento, eu devo ajudar, correto? No dia seguinte, ou melhor, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Então essa história ela é muito interessante. E aí o que acontece? Para finalizar, o mestre da lei, Jesus pergunta, então quem você acha que é seu próximo? Aí o mestre da lei falou, aquele que tem misericórdia, aquele que teve misericórdia dele. Então você vai e faça você mesmo. Então, um elemento muito interessante, porque a caridade, ela é uma virtude teologal, mas tão poderosa que ela ultrapassa fronteiras nacionais, religiosas, não é? Históricas também, certo? Quando nós falamos de caridade, e quando eu falei que a caridade é o amor cristão, não é simplesmente um cristão amar um outro cristão. Você não precisa disso, você já tem uma afeição natural, porque vocês simplesmente têm as mesmas ideias,
né? Estão no mesmo ambiente e por aí vai. Vai além disso, essa mesma história do bom samaritano, né? Um sujeito que era totalmente o inverso daquele judeu, mas o ajudou de qualquer forma. E é isso que significa, primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Muito interessante, porque se você fosse o bom samaritano, por exemplo, pense em você, e você ajudou aquele homem, você não gostaria que, se você estivesse naquela mesma situação, alguém te ajudasse? Poxa, né? Você gostaria, você acharia a coisa mais excelente do mundo, correto? E também o significado da caridade cristã. Importante aí. Eu estou fazendo por um ato da vontade, não é? Muito importante. O que nós temos que lembrar tudo aqui? Eu estou indo além daquilo que eu acho da pessoa ou não. Eu sinto piedade por ele estar naquela situação. Vamos continuar um pouco aqui para a gente entender melhor. Olha que Lewis vai falar. C.S. Lewis aponta que a caridade significa amor no sentido cristão, mas amor no sentido cristão não é uma emoção. Não é um estado de sentimento, mas a vontade. Aquele estado da vontade que temos naturalmente com a nossa pessoa, mas devemos aprender a ter com as outras. Isso foi o que eu acabei de explicar, correto? Só que em palavras sucintas. Quem ajudou aquele israelita não foi alguém da sua própria religião, ou um possível amigo, mas um inimigo histórico de seu povo. Isso é muito interessante também, porque nós podemos aprender aí quem são nossos verdadeiros amigos. São realmente aqueles que estão conosco há muito tempo? Porque muitas vezes a definição de amizade está relacionada assim, eu conheço o jeito há 15 anos, desde a escola. Mas será que ele é seu amigo por isso? Não é? Então podemos também aplicar muitas vezes esse sentido de amizade também, não é, que Jesus está colocando nessa história. O bom samaritano não esperou ter um sentimento de afeição para ajudar o homem, apenas ajudou. O agir foi maior que um sentimento. Isto é um próprio reflexo do amor de Deus no cristão. Assim como Deus faz nascer o sol para os justos e injustos, assim como Cristo morreu até por aqueles que o negariam, a caridade cristã tem esse ponto central, fazer sem esperar nada em troca. Este é um elemento muito importante também. Sem esperar nada em troca. Você acha que o bom samaritano estava esperando ser recompensado, que o sujeito iria pagar suas dívidas, não é? A sua ajuda. Tudo bem, o sujeito poderia pagar mesmo. Ele poderia trabalhar, sentir honrado, mas ele não estava esperando isso em troca, não é? É isso que acontece quando nós fazemos caridade também para qualquer outra pessoa que passa necessidade. Só que muitas vezes, quando nós emprestamos R$50 para alguém que está com dificuldades, ou um nosso amigo, ou um colega, a gente já fica como, e aí? Né? Tem pessoas que já dão dinheiro para poder usar umas outras, né? Isso também tem muitos problemas familiares. Tem gente, para você ter uma ideia, tem gente que fala toda hora, olha, quando eu tô com dívida, eu prefiro pedir para o banco do que pedir para a família. Porque você pede lá pro seu irmão, não sei o que, o cara fica jogando tanto na sua cara, que eu prefiro pagar as 36 vezes no banco com juros compostos do que pedir para alguém. Porque a pessoa vai jogar na sua cara, vai querer te usar, vai querer se sentir para cima e por aí vai. Não é verdade? Então tem muito deste elemento também aqui que não entra aqui muito no nosso imaginário brasileiro, né? Se a gente empresta um dinheiro, melhor, se empresta não, se dá mesmo. Assim, o jeito tá com necessidade, você vai lá e deu. Tô falando até para mim, não tô falando nem para um morador de rua. Mas tem gente também que é cobrado do morador de rua. Toma aí. Mas você só tem que comprar arroz, você não pode comprar qualquer outra coisa. Não é? Isso eu acho ruim, de certa forma, porque nós acabamos tratando o morador de rua como um cidadão inferior, sabe? Como se ele não tivesse uma pequena liberdade. Deixa o cara fazer o que ele quer, não é? Isso também não significa que se você sabe que o cara é pilantra, não é? Sabe o cara é pilantra. Mas de qualquer forma, olha que interessante aí. Temos que lembrar que um dos significados da virtude é hábito. Então isso é muito importante. Por que eu estou voltando para este termo que nós paramos de falar um pouco? Porque tivemos outros episódios aí. Lembra que um dos significados,
O próprio significado em si da palavra, sua própria tradução, muitas vezes é traduzido como hábito. Porque é o seguinte, o fulano, ele acha que a caridade é um sentimento. Logo, para ele agir, ele tem que sentir alguma coisa antes, senão ele não vai agir, ele não vai ser caridoso. E isto é um problema, porque se você depender do seu sentimento para ser caridoso, o que acontece? Você nunca vai ser, você pode até ser o contrário de caridoso. Sabe por quê? Assim como a caridade, que é uma virtude, ela tem que ser exercida para que ela cresça mais, é a coisa mais evidente, porque ela é um hábito, não é? O não agir da caridade também pode crescer em você, né? O inverso da caridade também pode crescer em você. Você pode acabar se tornando uma pessoa odiosa, certo? Uma pessoa simplesmente como o sacerdote e o levita, que, a despeito de serem religiosos, não eram nem um pouco caridosos. Não é verdade? Não é verdade? Então, isso não importa se você tem temperamento quente ou temperamento frio. Quanto mais você vai exercendo a caridade, mais ela vai o quê? Crescer em você, não é? Mas como assim, Luciano? Ser caridoso sem sentir nada? É isso mesmo, entendeu, minha gente? É isso mesmo. Você não tem que sentir, você tem que fazer, certo? Quando você começa a fazer, aí você começa a sentir alguma coisa. Aí começa, depois de muito tempo, os seus sentimentos começam a ser ordenados, né? Começam a ser reordenados, estava tudo bagunçado. E você começa até a sentir alguma coisa. Mas o mais importante é o quê? É o agir. Sentimento não significa nada. Você sabe disso. Quantas vezes você não se relacionou com alguém que dizia que te amava, mas não fazia simplesmente nada? Não é verdade? Não é? Como Cristo disse, pelo fruto você conhece a árvore. Não é? Não, você está concordando comigo? Eu sei que você está. No fundo, você não quer concordar comigo. Mas eu sei que você está. Não, na verdade não é comigo não, é com livros, é com Cristo. Eu sou apenas um mero porta-voz aqui, um mero porta-voz. Mas é muito importante isso. Por isso que Lewis ele vai colocar a seguinte diferença. Para o ímpio, o que é ímpio aqui? Não sei se você já ouviu falar deste termo, ímpio. Ímpio, ele é o quê? Ele é o contrário de pio. O que significa pio? Piedoso, uma pessoa que tem piedade. Né? O ímpio é um sujeito que não tem o quê? Piedade. É um sujeito que não tem o quê? O temor de Deus sobre o seu coração. Não é? E um sujeito ímpio, certo? Estou falando ímpio porque a pessoa ela pode ser religiosa, mas pode continuar sendo ímpia. Que nem o sacerdote lá da história, que nem o levita. Não é? Então, o ímpio, ele só vai ajudar se for o quê? Um amigo dele. E se for também para receber aplausos. Olha como ele é caridoso, gente. Vamos bater palma aqui. Mas as pessoas não são bobas, não é? As pessoas percebem quando é um exibicionismo falso. Quando o sujeito quer apenas palmas e entre outras coisas. Então, esse é um elemento muito interessante, você não pode esquecer disso. Mas você ainda está me perguntando, né? Mas, Luciano, peraí, vamos lá. Você falou que, mesmo que uma pessoa seja fria de temperamento, quanto mais caridosa ela for, mais terá afeição. Porque é o hábito, não é? Justamente quando você está... Se você é uma pessoa que não tem muita firmeza de músculos, não é? Você quer ficar forte? Então você tem que ir para a academia, correto? Aí você vai ficar forte. Então, o que eu estou dizendo? Se você parar de exercitar, o que vai acontecer? O seu não exercitar vai fazer com que você fique, não é? Sei lá, relaxado. Vai fazer com que você simplesmente volte àquele estado que você não queria. Então, o não agir, não ir para a academia, é agir para a sua gordura. É a sua gordura que vai começar a agir. Então, o não agir na caridade é fazer com que o seu hábito seja de uma pessoa que não seja caridosa. Você vai cada vez mais ficando ímpio sem perceber, minha gente. Você acha que a pessoa começa a ficar ímpia simplesmente quando ela matou alguém? Não, o processo já começa a vir antes. Não é? Já começa pelo fato de não agir.
Não é? Uma pessoa má, ela dificilmente alguém nasce mal, tá? Isso é uma outra discussão. Mas podemos dizer que uma pessoa que fica muito ruim, né, que fica muito má, é porque já passou muito tempo no não agir. Não é que ela fazia péssimas atitudes toda hora e sempre, mas quando ela tinha um momento, quando ela tinha a oportunidade de exercer a caridade, ela não fazia. Então ela exercia o quê? Outra coisa. Você nunca para de agir. Mesmo não agir é agir. Este é um elemento muito interessante. A gente nunca escapa disso. Então, voltando aqui, não é? O contrário também é válido. Quanto menos caridosos formos, mais odientos seremos. Odientos é um termo que o próprio Lewis usa aqui. É como se fosse uma espécie de vício. Agora falando de viciado mesmo. Você usa uma droguinha aqui, outra ali, outra aí. Quando percebe, não consegue parar mais. Basicamente isso. O grande porém da caridade que Lewis coloca aqui. Se fizermos algo esperando alguma coisa em troca, não para agradar a Deus, você vai quebrar a cara. Pior se for fazer por puro exibicionismo. Então também a caridade tem esse elemento. Você faz e acabou, certo? Sua recompensa vai estar em Deus, não é? Então, também é um elemento muito interessante, porque você não vai Não vou dizer que você não vai ficar decepcionado, mas mesmo que aquela pessoa venha te trair, não estou falando nem de relacionamento aqui, de entre marido e mulher, estou falando de amigos mesmo, de colegas, você vai ficar com a sua consciência limpa. Você vai falar assim, eu fiz por obediência a Deus, não para agradar os homens. E se infelizmente ele me traiu, ele passou a rasteira, ele vai se ver com Deus, não comigo, certo? Quem vai julgá-lo é Deus. Eu fiz aquilo que Deus mandou e acabou. Não é? E continua, bola pra frente, irmão. E você vai perceber que isso não te abala. Diferente de pessoas que exercem a caridade por exibicionismo. Se ela não receber algo em troca, se aquela pessoa não for simplesmente uma presa dela, uma escrava das suas vontades, não é? Ela começa a ficar perturbada. Não é? Ela começa a ter problemas. Como assim eu fiz algo por você? Endoidece, bicho. E isso também entra na vaidade, que foi o nosso episódio anterior. Agora, entrando num pequeno aspecto, para a gente não sair daqui sem essa coisa de frieza. Falando assim, de qualquer forma, falando dessa maneira, parece que eu dei uma impressão que a caridade é fria. Mas, na verdade, não é que a caridade ela é fria. Eu tenho que sentir algo, sentimentalismo. Não é isso. É o mundo moderno que é sentimentalista. É totalmente diferente. É nós que somos sentimentalistas. Não tem nada a ver com ser frio ou quente. Nós que vivemos numa geração de sentimentalistas, que quer salvar a humanidade, mas odeia o próximo. Que fala sobre as criancinhas africanas, mas ninguém vai lá. Exceto os cristãos. Qual que é a maior instituição de caridade do planeta Terra? É a Igreja Católica, meu filho. É só você procurar. É só você procurar. Certo? Nem preciso dizer que também os evangélicos, os espíritas e por aí vai. Então são pessoas que não ficam com discursinhos blasé na internet, querendo mostrar. Tá lá, irmão. Tá no barro, tá fazendo. Tá lá, enfrentando o problema de malária. Não é? Podendo pegar doença. Deixando os pais aqui para ir lá num povo desconhecido que não conhece ninguém, não é? Ou se o sujeito que está lá, por exemplo, aqui tem pessoas enviando dinheiro, não é? Para ajudar a obra que está lá, para os irmãos que estão ali, entendeu? Cada um faz a caridade da maneira que é possível, sem esperar nada em troca, não é? Quando o sujeito dá, por exemplo, um dinheiro para uma obra de caridade, certo? Ele vai esperar o quê da instituição de caridade? Que ela pague com juros compostos? Não, ele só está ajudando por algo que Deus colocou no coração dele, não é? De ser um bom samaritano, mesmo não ganhando nada em troca. O bom vai ser para aquela família que recebeu isso, não é? Então, a caridade, ela é, de fato, um dos elementos, ou melhor, uma das virtudes que realmente diferencia os cristãos do resto do planeta.
Não que qualquer outra pessoa não possa ser caridosa, porque Deus pode fazer, Deus envia caridade para quem Ele quer, não é? Deus não é Deus dos cristãos, né? Deus não é propriedade privada dos cristãos, não é? Deus não é... Pedro, o apóstolo São Pedro, não chegou lá no cartório, escreveu, não. Deus é da propriedade privada, os nossos royalties, não é? Olha, quem usar o termo... Não, Deus é o Deus de todo mundo, não é? E Deus pode enviar a sua graça para qualquer pessoa ser caridosa e começar a agir de maneira caridosa, não é? Então, esse é um elemento muito importante que nós temos que observar aí neste aspecto, que a gente não pode esquecer jamais disso, jamais. Continuando, né? Então, vemos muitas pessoas falando que amam a humanidade, mas quem de fato ama o próximo, não é? Então, assim, eu falei lá dos africanos, mas nem isso. Eu vou te falar aqui do Brasil mesmo, né? Quantas instituições de caridade, quantas pessoas não estão ajudando umas às outras quando está no perigo, quantas igrejas ajudam pessoas que estão drogados e por aí vai, etc. Porém, eu posso dizer o seguinte, no mundo moderno nós estamos perdendo esse sentido de caridade porque a gente começou a depender muito do Estado. Não é? Nós achamos na nossa cabeça que quem deve fazer a caridade é o Estado. É o Estado que tem que cuidar do morador de rua, é o Estado que tem que cuidar de quem está passando fome. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver. Se o sujeito está lá passando mal, o problema é dele. Não tenho nada a ver com isso, certo? Vai pedir ajuda para o Bolsonaro. Essa é a nossa mentalidade. Não estou falando assim, gente, pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus. Não estou falando que não existem problemas na burocracia brasileira. Não estou falando que o Estado não deve ajudar de alguma maneira. Estou falando de um sentimento geral que existe. Que se a pessoa está passando fome, se vira, cara. O governo está dando sopão, certo? Você não vai simplesmente ajudar. Aqui, olha, tá passando fome, toma R$5, vou fazer alguma coisa aí, etc. Não, tá dando sopão, o problema é seu. Então... são coisas assim que nós devemos considerar e que nós devemos simplesmente pensar sobre isso. Sobre a caridade como um dos elementos mais importantes do cristianismo, não é? Então, continuando aqui, é evidente que sei dos problemas da burocracia brasileira, mas isso não entra em discordância com o fato de esperarmos que o Estado resolva o problema da fome, pois pago os meus impostos. Eu diria, não, o Estado... eu já pago os impostos. E quando a gente quer ser caridoso, também o Estado não deixa. Também tem essa, né? Tem uma série de coisas complicadas aí na burocracia brasileira que atrapalha muito. Se você pensar bem também, olha, se você pensar bem, um dos países que mais faz doação no mundo é os Estados Unidos da América. Não é? Pelo menos há 10 anos, quando eu vi um programa, uma estatística, não sei como é agora, né? Do jeito que as coisas estão meio malucas lá, mas enfim. Mas você vê, é um país de orientação, ou pelo menos é um país que tem raiz cristã, com essa coisa de você ajudar, né? Então você percebe que nos Estados Unidos você tem esse senso de comunidade muito forte. Aqui a gente não tem muito senso de comunidade. Por exemplo, eu vou te explicar para vocês. Eu morei em 3 casas diferentes, principalmente quem mora em cidade grande. Raramente a gente conhece o vizinho, raramente a gente faz festas entre nós, raramente um vizinho sabe o que o outro está passando, raramente você tem uma associação comunitária ali, que aquele vizinho ele tá passando com problemas. Não, você quando faz uma festa, você chama alguém que mora longe, lá que é seu amigo, seja das quantas, é vizinho. Então não existe muito esse senso de comunidade como tem nos Estados Unidos da América. E esse senso de comunidade, ele é importante, de fato, porque aí nós também criamos uma rede de pessoas que ajuda o próximo, não é? De maneira mais eficaz. Isso é importante também, mas nós temos aqui no Brasil fazer aquilo que é possível, não é? Na medida do possível. Aquilo que é possível na medida do possível. Eu rimei agora, mas não é poesia. Não é poesia. Não vai confundir as coisas, né? Então também outros autores cristãos também representam a caridade como um amor divino. Não é o amor que ele vem do próprio Deus. O termo também é designado para representar o amor que Deus tem por cada um de nós. O que de fato é muito mais seguro. Por quê?
o amor de Deus ele não muda. Nós mudamos. Este é um elemento muito importante, não é? Nós mudamos, nós temos os nossos problemas. Esse computador aqui também faz esse barulhinho, dizendo que ele está aquecendo demais. Mas o amor de Deus ele é seguro, não é? O amor de Deus ele não vai mudar simplesmente porque nós somos mais pecadores ou menos pecadores. Você entende isso? Desta maneira também, a caridade ela tem que refletir em nós, não é? É evidente de acordo com a sua devida proporção, porque nós não somos Deus, né? Mas podemos ser pelo menos uma pequena chama que brilha no escuro. Este é um elemento muito importante que você também tem que lembrar aí nas suas anotações, não é? Mas continuando aqui para eu não esquecer, nosso amor sofre influência das emoções, temperamentos e é também um amor falho. Porém, C.S. Lewis alerta, a caridade é um assunto da vontade, que é aquilo que nós começamos no nosso podcast. A caridade é um assunto da vontade. A caridade cristã está relacionada à vontade, não ao seu sentimento, tá? Sempre lembre-se disso, para você não esquecer. Sentimento está mais relacionado se você está na paixão, entre outras coisas, que eu pretendo num futuro próximo fazer uma masterclass sobre esse assunto, depois do nosso curso sobre a crise da moralidade, tá bom? E agora uma citação do C.S. Lewis aqui. A grande coisa a se lembrar é que, apesar de os nossos sentimentos irem e virem, o amor dele por nós não se altera, não se desgasta por nossos pecados, nem por nossa indiferença. Então, meus amigos, aviso final, não se esqueça que sábado, agora, aula sobre o Evangelho de São Mateus, rapaziada. Não perca com André Assi Barreto para os assinantes do Oliver Club. O link está aqui na descrição. Também não se esqueça do nosso evento agora entre o dia 9 e o dia 11 do próximo mês, que já está chegando em junho e finalmente encerraremos esta série, esta caminhada. Estamos caminhando há muito tempo. Espero que tenha ajudado vocês, porque isso está me ajudando também a lembrar de muitas coisas, também a lembrar como eu tenho falhado em certos aspectos, porque sempre quando eu falo para vocês, eu primeiro falo para mim. Falo, olha, eu gostaria de simplesmente que alguém desse um puxão de orelha nisso, porque eu estou dando, muitas vezes que eu estou falando aqui, eu estou dando um puxão de orelha em mim mesmo. Né, meus amigos? Então, mas isso faz parte aqui do nosso podcast, da nossa comunidade Oliver Talk. Tudo bem? Então, nos encontramos agora, além do sábado, domingo, lá no YouTube, 8 horas, ao vivo, com o nosso amigo Diogo Fontana, da editora Danúbio. Vai ser um grande papo aí sobre vida intelectual. Até a próxima semana com o próximo podcast Cristianismo Puro e Simples. Um beijo para as meninas e um abraço caloroso para os meninos. Fui!